E aí pessoal, tudo certo? Estamos de volta aí com mais um Furinha na Tela. Dessa vez o tema é memória afetiva séries. Spectreman! Hércules. Fire within me! The air above me! Na verdade a gente que ficou penando para descobrir qual que era o tema da série, do programa. Era para ser séries toscas, mas tem que ser séries toscas, né, que a gente goste de alguma forma, né, apesar que o que eu lembrei aqui, pensei, se eu assistir hoje eu não vou gostar. Mas beleza, esse é o lance vamos da memória afetiva, você não pode rever porque senão estraga. Exatamente. Sim, geralmente são toscos, né, memória afetiva é tosca. Cara, olha, eu vou começar porque, assim, você me perguntou, um bagulho que eu gostava muito há um tempo atrás, mas que eu não teria coragem de ver. Porque mesmo na época eu já sabia que era tosco, cara, e é um negócio muito obscuro. Não, Que época era? Cara, na época não, você não achava tosco, não é possível. metade dos anos 90, tá? A falecida Fox Kids. Lembra do canal Fox Kids? Que TV a cabo tinha acabado de chegar em casa, então eu estava finalmente livre dos grilhões da Angélica, da Xuxa, da Eliana, eu podia assistir coisas para crianças em outros lugares. E assim, vocês lembram que naquela época tinha várias versões americanas de tokusatsu, né? Então assim, os caras compravam aquelas tranqueiras da Saban, tipo aqueles Metal Heroes, não só o Super Sentai, Sim. mas aqueles Metal Heroes, e faziam umas versões americanas. Tinha um que era um bagulho, que era uma produção exclusivamente americana, que era uma tentativa de Super Sentai, mas baseada em guerreiros medievais, que eram os guerreiros místicos de Tir na Nog. Nossa, eu nunca vi isso. Parece legal. Parece Cara, é tão horrível quanto você vai pode atrás imaginar. disso. Porque eles eram guerreiros místicos que viviam em uma parte da era medieval deliberadamente não definida, e eles recebiam poderes mágicos, à la He-Man, cada um tinha uma arma, e eles faziam uma mandinga, e quando eles faziam essa mandinga, eles se transformavam. Como um bom Super Sentai, eles passavam o dia com roupas das cores respectivas das suas armaduras, e quando eles se transformavam, cara, eram umas armaduras maravilhosas, assim, eram borracha da melhor qualidade. E você lembra quando tinha naquela parte dos Power Rangers que eram 30 segundos deles lutando com monstros mesmo, e o resto só na Alameda dos Anjos? Era tipo aquilo, cara, só que na era medieval. Era tipo uma novelinha adolescente que se passava em cenários medievais. Incríveis, cara. Cara, isso é genial, cara. É Genial. maravilhoso. E eles falavam umas mandingas mágicas, eles se transformavam e vinham as armaduras e eles lutavam contra uma bruxa, que agora eu não vou me lembrar o nome, mas que parecia a feiticeira do He-Man. Aham. A louca que usava a coruja na cabeça. feiticeira. A feiticeira, exatamente. E cara, era incrível. Eu assistia aquilo do começo ao fim, é tão ruim quanto você pode imaginar, e eu amava aquilo de coração. Eu não perdia um episódio. Eu chegava da escola e eu botava no Fox Kids para assistir Guerreiros Místicos de Tir na Nog, e me deixava muito magoado, inclusive me deixou agora, que ninguém mais conhecesse aquela série. Porque eu não tinha com quem conversar sobre aquilo, e eu queria conversar porque, enfim, era incrível. Now, let's take care of that beast! I'm coming! All together now! All right, we did it! Não, cara, você falou de tokusatsu, né, que é essas séries, as japonesas, que assim, isso sim pra mim é uma memória afetiva, né, porque eu lembro, eu sou mais velho, mas eu lembro assim, acho que final dos anos 80, início dos anos 90. National Kid. Não, caralho, não chegou a ser tanto. Mas são fases, né, então tinha a fase Ultraman, Ultra Seven, Spectreman. E desses três, você não vai lembrar disso aí, né? Não, eu lembro, mas eu vi em reprises, em VHS. Não, porque eu assistia National Kid, só que em VHS. Ah, tá. Porque na verdade eles são mais velhos, né? Então, São mais velhos, tipo, bem mais no velhos. final dos anos 60, começo dos anos 70. Não sou tão velho assim. Você pegou Lion Man? Não, não é não. Não, Não, veio depois. É tipo depois do Jaspion. Tá. Mas o Spectreman, pra mim, era o que mais me agradava, que eu não sei exatamente o porquê, mas eu lembro que ele tinha uma abertura que era super legal, uma trilha musical que era bacana, que me lembrava, que me lembrou depois, né, quando eu fui rever, né, assim, algumas partes da série, que lembra Pinball Wizard do The Who.
Tiratema vai conferir. E a série, ela tinha uma ideia assim, até bacana, né? Porque era totalmente contra a poluição. Cara, tinha uma pegada legal, assim, Sim, ecológica. moralista e tal, Sim. ecológica. Mas não faz sentido nesse cenário o vilão ser um macaco de Chanel, né? Não, tudo bem. Mas o vilão, ele. Mas o que era tinha uma poluição, racionalidade, cara. Sim, porque ele usava o laque pra deixar o Chanel daquele jeito. E era bonito, né? né? O ozônio e tal. Era super bem feito, né? Era super legal. Antecipando, inclusive, a tendência do Capitão Planeta em quase 10 anos. Pode ser. verdade. Mas o vilão, que era o Dr. Gore, né? Dr. Gore. Você lembra? Ele tinha uma racionalidade no negócio de ele ser o vilão, né? Porque ele queria acabar com a Terra, porque a Terra estava se acabando com a poluição. Tipo assim, eu vou acabar, vou colar com os humanos, né? Eu vou recriar a Terra com belezas naturais. Cara, que ideia bacana é essa, cara? Quase dava pra torcer pelo vilão. Então, Você vê que- mas a gente não torcia porque a gente era moleque na época, né? Então, Não, a mas- gente só queria ver a porrada comendo num cara fantasiado de Exato. borracha. E os efeitos especiais eram sempre muito bons, né? Sempre legal, né? Assim, o padrão japonês de qualidade. Mas, cara, o Spectreman é uma série que eu gostava bastante. Tinha HQ também, né? Teve um mangá. Não sou muito fã de HQ, mas eu lembro que o Spectreman eu tinha. Dá um tapa em você. Spectreman! As ordens. Bom, vou falar de uma, aí tirando esse lado, indo pra um lado de séries que se levavam a sério. Mesmo não sendo tão Quer dizer que o sérias. Spectreman não se levava a sério? Guerreiros místicos de Tirnanóbio. Não, era uma bosta. Você tá... Ó, Gostei é uma dela. série que assim, tem uma galera fã dessa série, meio que ficou mega cult, só que é uma série que ela foi cancelada no mid-season da primeira temporada, teve só 13 episódios. A ideia não era Sucesso, ter 13 né? Um grande episódios. sucesso. Não, e era muito legal que assim, a introdução conta toda a história da série. Que basicamente é o que? A gente tem um policial, eu não lembro o primeiro nome dele, mas o sobrenome era Stone. Aliás, o nome da série que eu vou falar aqui é Brimstone. Passava no SBT. O nome dele era Brim, então, né? Brim Stone. Não, é esse. pior que não era. Quando eu vi a chamadinha eu achei que era, mas não era. Devia ser John Stone, alguma coisa assim. E é interessante que, primeiro, aqui no Brasil ela passou na SBT, passou depois de já ter sido cancelada nos Estados Unidos, então, ó, prova de sucesso. E o SBT já fez mega confusão, porque tinha época que ele passava à meia-noite, depois tinha época que ele passava na hora do almoço, depois tinha época que passava de manhã, aos domingos, enfim, foi tudo uma confusão, mas que ele não pegou alguns fãs aí. E a premissa da série... Você, inclusive, né? Eu, inclusive, com certeza. Eu amava essa série quando era pequeno. E a premissa é bacana. Você tinha um policial, que era o melhor policial dos Estados Unidos, coisa assim. E na década de 80, a mulher dele é estuprada e ele, com raiva tal, ele vai atrás, ele prende o cara é absolvido e o cara fica ensandecido, né, o policial, e mata a queima-roupa, o estuprador. Só que por ele ter sentido prazer nessa morte, quando ele é morto depois, ele acaba indo pro inferno. Então, mesmo ele sendo bom, tudo mais, sabe, ele vai no inferno porque ele sentiu prazer na morte. E como o diabo não consegue resolver os seus problemas sozinhos, né? O diabo vivido pelo John Glover, né? Ele viveu... Acho que o papel mais conhecido dele é ser o Lionel Luthor, né? O pai do Lex Luthor na série Smallville. Ah, é esse? É esse? Caralho, famoso. Super famoso, só fez papéis, ó. E o pior é que ele é um bom ator, ele não é um mau ator, ele é bem carismático, assim. Ele ganhou prêmio de teatro, não foi? Ele era ator de teatro, não é? Por isso que ele deveria ser mantido no teatro, não indo pra TV, nem coisa assim. Ele tem alguma coisa a ver com o Danny Glover? Não, né? Não, nada a ver. Não, parecida. Aí o diabo chega pra esse policial e fala: cara, 113 das piores almas escaparam do inferno. Aí o que acontece? Ele fala pro policial: ó, se você fazer que essas almas voltem para o inferno, eu te dou uma segunda chance na vida e tal. Aí, tudo isso... bonzinho. Oi? Diabo bonzinho. Não, e tudo isso é passado na introdução de uma maneira bem concisa, bem legal. E cada episódio era uma série episódica onde cada um ele enfrentava uma alma. Então você já imagina, opa, a série 113 episódios.
Aí no 5º episódio eu já vi que isso não ia funcionar, porque uma das almas era uma mulher, ele se apaixona e não consegue mandar ela de volta pro inferno. Então, opa, ia ter que ter 114, alguma coisa assim. Mas assim, tinha umas coisas bacanas que assim, a figura do diabo do John Glover era meio que um mestre dos magos assim da Caverna do Dragão, porque ele aparecia pontualmente pra falar uma coisinha ou outra e às vezes até atrapalhava o protagonista. E assim, quando eu era criança assistindo isso, eu já via, peraí, não faz sentido, porque o diabo deu essa missão e o diabo tem interesse nisso, porque ele tá atrapalhando o cara, não sei o quê. Então não tinha muito sentido. Mas era uma série com uma fotografia sombria, tipo, a fotografia é muito parecida com o filme O Troco, do Mel Gibson. Tá de brincadeira que você lembra da fotografia da série. Eu lembro, cara, porque... Não é possível, não, você reviu agora, cara. Não, cara, porque eu lembro que antes da gente definir essa pauta, não sei porque eu me lembrei dessa série, eu fui ver no YouTube pra relembrar. E a fotografia, falando nisso, o John Glover, olha só, isso daí eu nem tinha pensado. O John Glover tá no Troco também, do Mel Gibson, olha só a coincidência. Nossa. Ele é um dos capangas, ele é tipo o de Harrison no Distracts Não Tem Vez, é um capanga mega ferrado tal, que é contratado pra matar o protagonista, ele morre na primeira tentativa. Mas é aquela coisa azulada, meio sombria tal, era interessante, só que assim, de resto não tem nada, por isso mesmo foi cancelada. Série de crimes brutais. Uma lição de morte. O detetive Stone, numa investigação que vai revelar muito mais do que a verdade. E se eu lhe dissesse que não matei ninguém? E dessa vez, ele precisa destruir um espírito inocente. Por quê? Sabe da verdade, não sabe? Sei. Brimstone. Hoje, após o SBT Repórter. SBT, na nossa frente, só você. Na segunda metade dos anos 90 tinha aquela pira com a disseminação da internet. Então tudo era mundo digital. E esses heróis, cara, todos eles por algum motivo iam pra dentro dos computadores. E eles lutavam lá. Inclusive tinha um que era uma espécie de cópia vagabunda do Ultraman que lutava dentro dos computadores. Ele tipo, se transformava. E você acha a Matrix revolucionária, né? Nada, os caras antecipando muito antes. E tinha um que eu não vou me lembrar o nome, inclusive eu vou pedir para isso ser colocado na edição, porque foda-se o Gustavo, ele vai ter que achar isso depois. Esquadrão Superhuman Samurai. Ele vivia lá a vida dele de adolescente descoladão do lado de fora do computador. Aí ele recebia a notícia que tinha algum bug, algum monstro atacando no mundo digital. E aí ele se transformava num super-herói muito vagabundo, estilo Ultraman, e ele ia pra dentro do computador, e lá ele lutava com o bug, e você pensa, é uma luta tipo, tecnológica, um negócio porque ele tá no mundo digital. Não, cara, era literalmente uma roupa de borracha, e ele lutava com um monstro de borracha dentro do computador. Era incrível, todas as lutas eram maravilhosas, muito bem coreografadas, os cenários eram todos high-tech, assim, com várias luzes neon, que inclusive eu lembro que de alguns momentos, eu não sei se era deliberado ou não, mas assim, às vezes a luta saiu um pouco de controle porque os cenários eram meio claustrofóbicos. E os monstros às vezes eram muito grandes e as roupas de borracha eram meio desengonçadas. E os bichos começavam a balançar várias vezes. Eles caíam em cima dessas luzes de neon e destruíam pedaços do cenário que você via que não eram para ser destruídos, porque aparecia o isoporzão, a estrutura atrás. E eu pensava, cara, como pode ser tão ruim, tão bom? Blackstorm, volte para mim! É isso aí, fuja, seu covarde! Agora vamos ver se eu consigo esfriar a situação. Ai, nossa. Acho que acabei desmaiando. Todos desmaiaram. Vocês estão bem? Sim, ótimo. Bom, acho que tem uma série que com certeza todo mundo aí que está assistindo aqui esse vídeo viu, que é o Hércules com Kevin Sorbo e com Anthony Quinn. Quem diria, depois ele sair da Dolce Vida, o cara vai pra aí. O Eterno Zorba. Nossa, assim, é ruim em tantas camadas, porque assim, é uma série sobre mitologia grega que não tem mitologia grega, né? Eles deturpam tudo, e o SBT era incrível, porque o SBT ele pegava episódio duplo ou triplo e transformava em filme. Então passava a série normal e deu SBT, na tela de sucessos, Hércules no labirinto do Minotauro, Hércules contra as Amazonas, não sei o que. Naquela época eu realmente acreditava que era um filme. Eu acreditava que era filme também. Eu queria os filmes, cara, porque eu achava Hércules sensacional.
Cara, ele é um cara que redefiniu uma picaretagem. Não, e eu lembro que eu era criança, daí eu via, aí eu vi esse episódio que pra mim era um filme, né, do Minotauro, e depois, mais pra frente, assim, eu não lembro onde é que eu vi um livro de mitologia grega e tal, daí eu falei, legal, vai ter o Hércules aqui e tal. Aí eu fui indo, aí eu vi que a história do Minotauro era outra, totalmente diferente, Rei Minos, não sei o que, meu Deus, cara. Protagonista, por sinal. Tinha mais a ver com Poseidon do que com Zeus, não sei o que, o Hércules não tem nada a ver com a história do meu Deus, tal. E eu lembro que na época que eu era criança eu ficava com raiva do livro, né, porque a série tava certa, né? Lógico. A série era canônica. Tá dizendo que o Kevin Sorbo tá mentindo pra mim, pô. Aí depois eu fui crescendo, tal, daí eu deixei de ver a série e tal. Aí eu lembro que uma vez, eu não lembro como, esporadicamente eu tava zapeando na TV e tava a série. Eu fui ver já com o cérebro funcionando um pouco melhor que antes. Meu Deus, é horrível. Primeiro que não faz sentido, que ele é o cara mais forte do mundo e ele apanha de cara do bar. Sim. Cara da taverna, né, na época. Então tava na taverna, aí o cara, vamos fazer um braço de ferro. Aí o cara ganha, aí o Hércules, não é possível. Não, você vai ver. Eu sou o homem mais forte do mundo. E tipo, não tinha motivação nenhuma. E o figurino? O figurino é... Cara, aquela roupinha dele, aquela regatinha que não mudava. Que vazava o mamilo dele e tal. E tinha um cabelo também bonito, né? Não tinha um cabelo meio... tinha um cabelo tipo eu sei. O cabelo era sedoso, assim. Montadinho. Essa é a história do início dos tempos. Uma época de mitos e lendas, quando os antigos deuses eram fúteis e cruéis e maltratavam a humanidade. Só um homem ousava desafiar o poder deles. Hércules. Bom, então, menção honrosa minha agora para Manimal, a série que vocês não lembram, que ela é mais antiga ainda, acho que era do começo dos anos 80, mas chegou a passar na Globo e talvez tenha passado na Manchete, porque eu lembro de assistir isso na Rede Manchete, anos 90, começo dos anos 90. Manimal. Primeiro que o nome, cara, o nome Manimal, sonoridade é horrível, cara, é muito ruim. Teve acho que só uma temporada. Você falou do mid-season lá do seu, eu acho que ele teve uma meia dúzia de episódios. E o que era legal quando era moleque e que a molecada curtia é porque o Manimal era um cara, um professor lá que eles transformavam em um animal para resolver crimes. Jura, eu não vi isso chegando. Então, chocado. E aí, assim, o que era legal é que a série era muito ruim, eu não lembro de história nenhuma, mas eu lembro das transformações. E as transformações eram bacanas pra TV, era um negócio, sensacional. Porque a gente só tinha visto, sei lá, o Incrível Hulk. Não, assim, mas é que era a transformação assim do tipo lobisomem americano em Londres, sabe? Você tem o cara se transformando no lobisomem. A transformação era boa, então. Era boa, assim, pra TV era boa. Eles gastaram todo o orçamento. Todo o orçamento. Isso. Em 6 episódios. Só tinham 3 transformações, que era o Falcão, a Serpente e a Pantera. E aí, só que eles transformavam em tubarão ou, sei lá, outro pássaro, mas não tinha aparecido, entendeu? Eles só jogavam. Porque o orçamento era só pros 3. Entendi. E aí todo episódio, acho que eles transformavam em um dos 3. Legal. Porque pra aproveitar, né, a transformação tipo do negócio. Super-Homem 4, né, que repete o take várias vezes. É mais ou menos isso. Mas era... nossa, se eu assisti hoje... Mas eu revi aí ontem a abertura da série, cara. Puta, cara, era horrível. Manimal. Bom, gente, é isso aí. Falamos então sobre as séries toscas aí que a gente lembra com uma certa afeição, né? Lembrando um pouquinho. Se você quiser assistir e rever essas, são toscas mesmo. Mas vamos ficar aí pra próxima, a gente vai lembrar de outras. Exato. Inclusive, deixa aí nos comentários aquelas séries tosquíssimas que você gostava aí quando era criança, ou até quando adulto, por que não, né? A gente às vezes gosta de umas pedreiras. Se você gostou desse programa, dá um like aqui no vídeo, inscreva-se no nosso canal. Para isso, basta clicar na formiguinha que está aparecendo aqui na cabeça do Paulo. Curta a nossa fanpage no Facebook, visite o nosso site formiguaelétrica.com.br. E é isso, pessoal. Semana que vem? É isso aí, tamo junto. Um abraço.